Salve nação paranista, torcedora paranista, torcedores de outros clubes, bem-vindos, chegando a mais um vídeo aqui no canal Vamos Tricolor. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a possibilidade de o Paraná jogar na casa dos rivais nesta temporada de 2026. O CEO da Next Play, o senhor Pedro Weber, já deu aí uma declaração sobre a possibilidade de o Tricolor mandar algum jogo na casa dos seus rivais. E eu quero dar minha opinião a respeito disso, se é realmente necessário o Paraná mandar algum jogo na casa do rival. Então vamos conversar sobre isso no vídeo de hoje. Mas antes eu gostaria de pedir a sua inscrição aqui no canal, deixa seu like, deixa seus comentários, compartilhe esse vídeo para o máximo de pessoas possíveis. E eu já vou decretar aqui um novo desafio. Como eu sei que vocês são casca grossa, como eu sei que vocês acompanham aqui o canal e está sempre ajudando o canal a crescer, uma nova meta, a segunda meta do ano, hein? Que é a meta de chegar aos 4.600 inscritos. 4.600 inscritos, a nova meta aqui no canal. Então, mais uma vez, conto com a ajuda, com a força de vocês. Se vocês acham que eu mereço, se vocês acham que o canal tem que continuar crescendo, então por favor se inscreva, 100% de graça, não paga nada, além claro da força, do moral e do incentivo que vocês dão aqui para o meu trabalho. 4.600 inscritos, eu conto muito com a ajuda e com a força de vocês. Bom pessoal, vamos lá então, né? Vamos falar então a respeito aí desta possibilidade, né, do Paraná mandar um jogo na casa do Atlético e do Coritiba. Se isso acontecer, não será nenhuma novidade, né? O Paraná já jogou muitas vezes na casa dos seus principais rivais, em especial o Couto Pereira, e algo que aconteceu lá em 2024, né? O Paraná que fez toda aquela campanha, que mobilizou o seu torcedor, que foi a primeira vez que a diretoria realmente assumiu publicamente que o Paraná estava quase desaparecendo, né? Tanto que a diretoria usou como estratégia de marketing, usou o Paraná como um paciente que já está quase falecendo, né? Aquela campanha fantástica, inclusive, que deu muito certo, mas depois aconteceu o que aconteceu, né? Fizeram bem feito, depois cagaram para aquilo, né? Mas enfim, todo mundo sabe o que aconteceu. E o Paraná teve aí como um dos objetivos chamar, né, o maior número de torcedores paranistas possíveis. E claro que a Vila Capanema não comporta tanto os torcedores, e o Tricolor foi e jogou na arena na primeira rodada contra o Nacional. O Paraná venceu e jogou duas vezes no Couto Pereira, na segunda rodada e no jogo de volta das semifinais contra o Patriotas. E o Pedro Weber, né, CEO da Next Play, dona da SAF do Paraná, deu uma entrevista falando sobre a possibilidade de o Tricolor jogar um jogo na casa dos seus principais rivais. Vou falar aqui o que ele disse e, claro, vou dar a minha opinião a respeito deste assunto. Mas, primeiro, o Pedro Weber, né, abre aspas aí para o CEO da Next Play, a gente está pensando no primeiro jogo na Vila Capanema. E durante o campeonato, podemos ir nos ajustando. A utilização dos estádios dos rivais pode ser necessária para atender a demanda do nosso torcedor. A gente vai montando o planejamento em conjunto com a competição, fecha aspas, isso foi o que o Pedro Weber falou. E antes de dar a minha opinião, né, é importante que vocês saibam que provavelmente o Paraná não vai poder contar com o seu estádio pelo menos em uma rodada. Isso porque, né, no dia 25 de abril, no mesmo dia que seria o jogo contra o Patriotas, a Vila Capanema vai estar recebendo um complexo montado no estacionamento, né, para o show do cantor Tiaguinho, ou seja, vai ter show na Vila Capanema justamente na data em que seria o jogo do Paraná contra o Patriotas, isso na primeira fase do estadual. Então, muito provavelmente o Paraná vai ter que procurar aí uma outra casa para mandar esse jogo, e tanto a Arena da Baixada como o Couto Pereira pode ser aí uma possibilidade, já que a Vila Olímpica do Boqueirão, ela tem capacidade de receber esses jogos, porém ela não tem iluminação, né? Então nesse caso o jogo pode ser de dia. Vamos ver aí o que pode acontecer até lá, né? Até lá, claro, tem muita coisa para acontecer.
Mas o Pedro Weber destacou que a prioridade é a Vila Capanema. Ele não descarta em mandar jogos na casa do rival, dos rivais, melhor dizendo. Então, neste primeiro momento, o Paraná vai jogar toda a primeira fase na Vila Capanema. O que eu acho a respeito disso, né? Dando agora minha humilde opinião. Pra mim, gente, tem que esquecer essa de jogar na casa do rival. A não ser que seja muito, mas muito necessário. Caso contrário, eu acho que o Paraná tem que ficar na Vila Capanema. Por quê? Porque a preocupação desses caras é recuperar o orgulho paranista. A preocupação desses caras é resgatar a torcida paranista, que está muito chateada, muito frustrada pelo que aconteceu no ano passado. Como eu falei, o Paraná fez um 2024 perfeito, né? Tanto ali na área do marketing como dentro de campo. Muita luta, muita batalha, muita entrega, muita dificuldade para montar o elenco totalmente do zero. Uma campanha do marketing muito bem feita, se eu não me engano, ganhou prêmio nacional por isso. E chegou 2025, foi aquele fracasso que foi, aquele fiasco que foi, com um rebaixamento na primeira divisão com uma vitória. Então, assim, isso frustrou demais o torcedor, isso machucou demais a nação paranista. É claro que a torcida não vai abandonar, nunca abandonou e jamais irá abandonar o clube, mas machucou, frustrou, chateou. Então, primeiramente, esses caras, eles têm que se preocupar em resgatar o Paraná, em deixar o Paraná na onde ele merece estar, aonde ele merece estar. Depois você pensa em jogar na casa do rival, para aumentar mais a torcida, para aumentar mais renda, enfim. Depois você pensa nisso. Neste primeiro momento é resgatar o orgulho paranista. Como que você faz isso? Resultados dentro de campo. E quais são esses resultados? Subir novamente para a primeira divisão do estadual e lá permanecer. O Paraná agora, com a SAF, não pode mais ficar nessa gangorra de sobe, desce, porque isso não é o Paraná. O Paraná não é time para ficar brigando na parte de baixo da tabela. O Paraná é um clube para brigar pelo título do estadual e outros títulos, e não ficar nessa gangorra de sobe, desce. Então, o que os caras da Next Play têm que pensar, o que o Pedro Weber tem que pensar é em manter o Paraná no seu devido lugar. É fazer a torcida novamente ter orgulho de ser paranista. Em falar de boca cheia que é paranista. Colocar o Paraná de volta no mapa. É isso que eles têm que se preocupar. É botar o Paraná de volta no mapa. Inclusive, esses dias atrás, né, eu estava conversando com um colega meu, né, e a gente estava falando a respeito disso e tudo mais, né, e eu falei a respeito do Paraná Clube e ele não sabia o que era o Paraná Clube. O cara teve a capacidade de perguntar para mim, mas o que é o Paraná Clube? O que é? O que é o Paraná? Eu fiquei profundamente envergonhado, falando bem a verdade para vocês. Eu expliquei que o Paraná Clube é um clube de futebol, que é daqui de Curitiba e tal, expliquei para ele. Mas por quê? Eu não culpo ele por ele não saber. Eu não culpo, por quê? Porque o Paraná fica mais fora dos holofotes do que dentro. Né? O Paraná joga ali um mesinho, 2 mesinhos, um ano tem 12 meses, o Paraná joga um mês, 2 meses e pronto. Não se tem mais nada, não se fala mais nada. Então, a preocupação desses caras é primeiro botar novamente o Paraná Clube no mapa. É novamente resgatar o orgulho da torcida paranista, é dar alegrias da torcida paranista. Depois você pensa em lucro, depois você pensa em jogar na casa do rival, depois. O que o Paraná precisa fazer neste momento é sair da situação que está e permanecer no lugar aonde jamais deveria ter saído. Colocar novamente o Paraná no mapa, colocar novamente o Paraná no holofote nacional. É isso que esses caras têm que se preocupar. Casa do rival é depois. Essa é a minha opinião. Então eu concordo com o Pedro Weber, o foco é na Vila Capanema, tem que dar ali um jeito na Vila, né, arrumar ali o gramado, deixar o gramado em boas condições. No ano passado o gramado estava horroroso, é claro que também por conta das chuvaradas que não parava de cair e tudo mais, isso também contribuiu,
mas o gramado no ano passado estava horroroso. O gramado da Vila sempre é um excelente gramado, mas do ano passado estava horroroso. Então esses caras têm que se preocupar em arrumar minimamente a Vila Capanema, arrumar o gramado e ali ficar, porque a Vila é a nossa casa. É a nossa casa. Mais pra frente, num futuro aí, não tão distante, podemos dizer assim, mas no futuro você pensa em reformar a Vila, aumentar a capacidade, ou até então jogar lá na Vila Olímpica, enfim. Isso é mais pra frente. Mas a prioridade agora é ficar na Vila Capanema e casa do rival fica pra depois. Essa é a minha opinião. Quero saber de você, torcedor paranista, torcedora paranista, você concorda? Você discorda? O que você acha de ver o Paraná jogando na casa dos rivais neste ano? Qual é a sua opinião a respeito disso? Escreva aqui embaixo nos comentários e já sabe, deixa o like se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, acione o sino das notificações para não perder nenhum conteúdo novo aqui no canal Vamos Tricolor e assista o último vídeo que eu publiquei aqui no canal falando sobre quais são os perfis de jogadores que o Paraná quer trazer aí para essa temporada de 2026. Já deve estar aparecendo aqui na janelinha, você clica lá e assista, tá bom? Vou ficando por aqui, mas é claro, eu volto numa próxima oportunidade. Fiquem todos com Deus, um forte abraço e até a próxima. Tchau!